salve galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje o tema é Revolução Industrial. Primeira coisa importante, qual foi o país pioneiro nesse processo industrial? Ele foi a Inglaterra. Entenda o seguinte, no século XV, a Inglaterra ela não era um país rico e poderoso. No século XV, quando começam as grandes navegações, a Inglaterra ainda era um país essencialmente agrário e voltado para o mercado interno, para compra e venda dentro do próprio país. Só que o que vai acontecer? Com a expansão ultramarina, vai estimular na Inglaterra a produção manufatureira e principalmente a indústria naval. Então, aos poucos, a Inglaterra vai se lançar nesse comércio internacional e vai começar a crescer como nação. Nesse contexto, uma coisa muito importante para a industrialização inglesa foi o cercamento dos campos. O que aconteceu nesse período? Os grandes proprietários, eles começam a se aliar ao rei e começam a cercar as terras que eram antes comunais, que todos podiam produzir. Essas terras agricultáveis, que você podia fazer agricultura, elas começam a ser destinadas para a criação de ovelhas, para se extrair a lã e para produzir tecidos. Então, o que isso vai gerar? Vai gerar uma diminuição das terras para os camponeses, para eles produzirem, e aí esses camponeses eles se encontram meio perdidos. Então, eles acabam tendo duas opções nesse período. Primeiro, ou eles passam a emigrar para os Estados Unidos, um novo continente, uma nova terra, um novo mundo, ou eles começam a ter que sair da terra, porque elas começam a ficar sob domínio dos proprietários de terra, dos ricos, e começam a emigrar para as cidades. E lá eles vão se tornar mão de obra e vai facilitar a industrialização. Então esse cercamento dos campos, ele vai possibilitar a liberação dessa mão de obra, que vai ser super importante para a Revolução Industrial Inglesa. E uma coisa muito interessante nesse processo é que os gentries, esses ricos proprietários, eles aos poucos começam a comprar as terras, a ocupar as terras e ganham lugar no parlamento, na Câmara dos Comuns. E esse acesso ao poder político, mais lá na frente, vai gerar uma transformação no sistema político inglês que vai favorecer não apenas a eles, mas também a Revolução Industrial. No século XVII, a Inglaterra ainda era um país absolutista. O que quer dizer isso? Um rei tendo controle de tudo. Em 1651, foi assinado um ato de navegação. Esse ato de navegação, ele dizia o seguinte, que todos os produtos importados pela Inglaterra deveriam ser transportados pelos navios ingleses. Claro que os produtos que eles exportavam já eram pelos navios ingleses. O que eles fazem com essa lei é estabelecer que tudo deveria ser transportado pelos navios ingleses. Dessa forma, eles estimulam a navegação e estimulam também o controle inglês de todo o comércio internacional. Então, aos poucos, a Inglaterra ela começa a ser a grande dominante do comércio. Outro fator muito importante que contribuiu para a Revolução Industrial foi a Revolução Gloriosa. Ela aconteceu entre 1688 e 89, e nessa revolução sobe ao poder o rei Guilherme de Orange. Só tem uma questão, quando ele ascende ao poder, ele não se torna um rei absoluto, porque ele é obrigado a jurar obediência ao parlamento. Então ele vai ter que obedecer a alguém. Essa declaração de direito, ela vai dar origem basicamente à monarquia constitucional inglesa. E mais para frente, ela vai servir de inspiração para a Declaração de Direito dos Homens e do Cidadão, que vai ser um conjunto de leis que vai basicamente colocar fim ao absolutismo. Então essa Revolução Gloriosa ela vai ser super importante porque ela vai estabelecer um novo sistema político na Inglaterra que vai favorecer a burguesia e a Revolução Industrial. Então, galerinha, entenda o seguinte, esse processo industrial, ele foi lento, ele demorou alguns séculos, ele vai depender de uma série de questões, de características, de questão política, econômica e social para que ocorresse. Mas isso a gente fica para os próximos vídeos, tá bom?